pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu volto com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô repetindo a mesma roupa que eu usei no vídeo anterior, olha só. Mas eu peço que vocês não reparem, isso é porque eu gravei 2 vídeos num dia só, então não tem muito por que ficar trocando de roupa, né? Mas é só vocês não repararem que tá tudo bem. Tá bom, gente? No vídeo de hoje, então, eu vim trazer pra vocês um assunto que pode ser que interesse algumas pessoas que tiverem um estilo mais alternativo. Quem me acompanha aqui, eu acho que já pode notar isso, que eu tenho esse estilo. Eu sou um pouco mais alternativa. Eu não sou muito fã de tendência, de estar usando o que todo mundo usa, fã de moda, de querer ter tudo da moda, assim. Eu nunca fui muito fã disso, né? Eu sempre gostei de ser um pouco mais diferente do que a maioria das pessoas. Então, o que eu vim contar pra vocês aqui é a minha experiência que eu tive quando eu usei um corte de cabelo diferente, que é o chamado side cut. Eu usei esse corte de cabelo durante 3 anos, que é aquele corte, né, raspado numa lateral só da cabeça. A primeira vez que eu raspei foi em junho de 2014 e a última vez foi em agosto de 2017. Então isso aí foi um pouquinho mais de 3 anos. Esse corte é bem antigo, ele apareceu nos anos 80, não era muito assim uma moda, não era todo mundo que usava, mas a primeira pessoa que eu vi, que eu me lembro de ver usando esse corte, foi a cantora Cyndi Lauper. E eu morria de vontade de cortar igual, mas com certeza minha mãe não ia deixar, né, porque eu era criança. E aí depois acabou passando, acabei esquecendo, e de uns tempos pra cá, eu fiquei com vontade de fazer esse corte. E aí até meu marido conversava comigo assim, ele, cuidado, você pode chocar as pessoas porque você frequenta a porta de escola, você vai em reunião de filho, então eu não acho errado, eu acho muito bacana, mas cuidado que talvez você pode passar por algumas situações que talvez você não goste. E aí eu meio que adiei. Só que quando chegou um dia eu falei, se eu não fizer hoje eu não faço mais. Aí eu fiz, eu raspei, eu fui no salão pra fazer, né, no salão do amigo meu. Ele fez bem direitinho o corte, né, que era do jeito que eu queria. Que é o corte, ele começa um pouco mais aqui pra baixo, né, na lateral. Só que eu queria que ele acabasse aqui na altura da orelha, né, e ele fez direitinho do jeito que eu pedi. Tem muita gente que raspa até mais aqui atrás, né? Mas no meu caso eu queria só aqui mesmo. Porque o meu cabelo já é fino, né? Então você vai tirando, vai raspando. Quanto mais você raspa, mais murcho o seu cabelo fica, né? Eu queria um side cut, digamos assim, um pouco mais comportado, né? Digamos assim. Na época eu raspei a máquina 1. Ficava só um pouco, né? O cabelo assim um pouco mais curtinho, mas dava pra ver a cabeça. Só que cresce muito rápido, né? Dali um mês, se eu quisesse manter o corte, eu tinha que raspar de novo. Só que aí acabou não dando pra eu ir no salão, esse meu amigo não pôde cortar o meu cabelo, então eu resolvi que eu ia fazer em casa. E o meu marido fez pra mim. Ele passou a 1, ele manteve a 1, né? Fez, raspou, fez direitinho, só que conforme eu via, eu ficava assim, eu via o cabelo cair, eu via alguns cabelos assim, maiores, né? Aqueles que não faziam parte do side cut. Eu via ele cair. Ah, mas tudo bem, né? Só um pouquinho e tal. E nisso da gente retocar em casa, acontecia várias vezes isso, né? Todas as vezes sempre caía um pouquinho de cabelo ali, eu via caindo assim, aquele cabelo que não era pra cair, né, que não fazia parte do corte. Mas ok, o meu marido não é cabeleireiro. Ele fez isso porque ele quis me ajudar e tal, né? Só que aí acabou entortando. O cabelo aqui acabou entortando. E aí eu voltei a fazer no salão, fui fazer no salão de um outro amigo meu. E aí no caso ele deixou crescer, ele refez o corte certinho, né, igual a primeira vez que eu fiz. E ficou aqui uma faixinha de cabelo aqui atrás, crescendo, que aí eu deixei crescer. Aí tudo bem. Só que, como esse corte, ele requer uma manutenção frequente,
Você tem que ir no salão a cada 20 dias, a cada um mês, a cada 15 dias, para você poder manter o corte. E como eu não tenho muita paciência para ficar indo direto em salão, assim, com frequência, eu resolvi fazer sozinha. Então o que eu fiz? Eu já estava usando a máquina zero, eu já estava fazendo esse corte na zero, e aí eu resolvi fazer em casa, sozinha, e aí começou a entortar tudo de novo. Né? E aí o pior é que não entortou só aqui atrás, entortou aqui em cima e o corte começou a subir, ele ficou torto, ele ficou uma diagonal aqui, né? E ao invés de ele ficar retinho aqui, ele começou a subir e ele já tava acabando aqui no meio. Só que na minha cabeça, eu ia usar esse corte pro resto da minha vida, para sempre, porque eu amava esse corte. Eu não tinha a intenção de deixar a lateral crescer de novo. Mas, como o corte já estava muito torto, e aí ao invés de ficar arrumando e deixando um pedacinho de cabelo aqui crescer, outro pedacinho aqui crescer, eu falei, não, eu vou deixar crescer tudo de novo, e quando chegar num tamanho suficiente que dê para fazer de novo, eu vou e faço. Então o que eu fiz? Eu peguei todo o cabelo, dividi, comecei a usar dividido no meio, né? Que o restante do cabelo aqui tampava aqui o corte, ou de vez em quando eu também usava ele pro lado, né? Aí não dava pra ver, dava pra deixar o cabelo crescer numa boa. Porém, quando o cabelo começou a crescer, que ele pegou um tamanho mais ou menos aqui, ele ficou meio esquisito. Porque ele ainda não tinha pego um tamanho, pelo menos na minha opinião, suficiente para eu fazer o corte de novo. Eu teria que raspar novamente, fazer o corte tudo certinho, porém, ainda ia sobrar cabelo aqui, que estava desse tamanho aqui, mais ou menos, aí eu jogaria para o outro lado. Só que como ele estava muito mais curto, ia ficar meio esquisito aquela parte mais curta por cima do cabelo. Então eu decidi que eu ia deixar o cabelo crescer, igualar ele todo, e aí eu ia decidir se eu ia realmente refazer esse corte ou não. Então eu falei, vou deixar crescer, vou deixar igualar. Eu vou deixar essa parte crescer, só que não vou cortar o cabelo. Ele vai crescer e um dia que ele alcançar um tamanho bacana, aí eu igualo o cabelo. Só que começou a ficar esquisito também. Porque como o meu cabelo é fino e ainda tem o henê que deixa ele mais alinhado, o que acontecia? Ficava aquele cabelo Chanel aqui, aparecia, né? Mesmo eu usando ele repartido no meio ou pro lado, aparecia. Ele ficava mais cheio aqui, né? E o restante do cabelo liso normal. Então aparecia aquele chumaço de cabelo aqui, então ficava muito estranho. Aí eu relutei, quem me acompanhou viu aqui a minha indecisão do que eu ia fazer, só que aquilo já estava me incomodando demais, então eu resolvi igualar de vez. Eu cortei o cabelo Chanel, não cortei essa parte, eu apenas igualei o restante do cabelo, sem cortar essa parte aqui do side cut, né, que já estava aqui mais ou menos na altura do queixo. Só igualei o restante do cabelo. E aí eu simplesmente amei o Chanel, amei o corte, ficou maravilhoso. E graças a Deus o meu cabelo tem um bom crescimento, ele cresceu bem depois disso. E aí pensei assim, pronto, agora todos os problemas estão resolvidos, o meu cabelo tem um bom crescimento, agora ele já está igualado e ele vai crescer igualado. Só que eu me enganei, eu tive um outro problema. Essa parte do cabelo aqui, esse lado aqui, que era a parte do side cut, pelo fato de eu ter ficado muito tempo sem cortar, para que ele crescesse, para que pudesse igualar com o restante do cabelo, ele ficou enfraquecido. Ele ficou com as pontas enfraquecidas. E aí ele começou a não igualar, porque ele começava a quebrar as pontinhas. Isso quem me explicou foi a minha amiga, a Laís, que cortou o meu cabelo agora dessa última vez aqui, que eu mostrei o resultado pra vocês. Ela que me explicou que não é, que eu achava que o cabelo estava crescendo espigado e eu não estava entendendo por quê. Aí ela explicou, não, é porque você teve o side cut.
E por você querer igualar essa parte do cabelo e não ter cortado ela durante muito tempo, ele vai crescer com as pontas mais enfraquecidas mesmo, ele vai demorar mais para igualar, porque ele vai quebrando as pontinhas. Mas ela explicou também que isso é temporário, que conforme agora o cabelo for crescendo e eu for pelo menos limpando essa parte aqui, aí vai chegar uma hora que ele vai estar fortalecido e vai igualar normalmente com o cabelo. Então ela procurou dar uma igualada, né, na medida do possível, para não cortar tanto o cabelo, porque desse lado aqui também tem um restinho do side cut, porque como eu expliquei para vocês, ele entortou e a gente acabou raspando mais cabelo do que deveria. Então tem um pedacinho aqui do side cut, né? E no que ela tentou igualar, ele ficou assim, ó. Ela não igualou totalmente para não cortar muito cabelo desse lado aqui. E conforme eu for fazendo a manutenção do corte, aí vai chegar uma hora que ele vai perder toda essa parte enfraquecida e vai conseguir acompanhar todo o restante do cabelo, deixando ele todo reto. Que a minha vontade é deixar ele todo reto ou fazer aquele long bob, né? Mas para isso vai levar um tempinho ainda. De acordo então com a minha experiência com esse corte, é o seguinte, eu fiz e não me arrependi, eu gostei muito, eu amei esse corte e eu não tinha a menor intenção de deixar de fazer. Combinava com o meu estilo e quem tiver um estilo parecido com o meu, mais alternativo, pode ser que goste. Fica bonito, para quem gosta, claro. Mas se você não tiver a prática para retocar em casa, é melhor você ir no salão. Eu não tenho, eu não tive. Eu acabei estragando, eu tentei fazer, mas acabou estragando, acabou dando ruim. Eu vejo muita gente aqui no YouTube que faz sozinha, fica muito bacana, que tem a prática. Eu não tive. Então se você não tem, não arrisque fazer em casa porque você vai estragar o seu cabelo. E é aí aonde entra os contras desse corte. Ou seja, se você não tiver a prática, você vai ter que ir no salão frequentemente, desde que você queira manter o corte. Você vai ter que estar indo no salão direto. E também no caso de você desistir. Se você tiver o cabelo muito fino, que nem o meu, talvez te incomode. Quando ele começar a crescer, que fica aquela parte mais cheia de um lado só, isso talvez te incomode. Se você tiver o cabelo mais cheio ou mais ondulado, talvez você não vá nem sentir. Mas se você tiver o cabelo como o meu, talvez isso te incomode. E aí você talvez vai acabar cortando seu cabelo para tentar igualar. E aí essa parte vai ficar enfraquecida e tudo aquilo que eu já expliquei. Então, o intuito desse vídeo é passar para vocês a minha experiência com esse corte, caso você tenha vontade de fazer, para você analisar todos os prós e todos os contras, e isso te ajude a decidir se você realmente vai fazer ou não. Espero muito ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem vontade de fazer esse corte, ou se você já fez, se você se arrependeu, se você gostou. Comenta aqui a sua experiência, tá bom, gente? Então é isso, eu fico por aqui. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!